Além de professor na Faculdade de Educação Física, Carlos encontrou na música mais uma paixão. Ele desfila no Carnaval do Rio, já participou de concursos de marchinhas e hoje dá aulas de história da música popular, além de cantar e compor. Bom, a música começou desde criança, em casa, né, ouvindo o que meus pais ouviam. Meu pai gostava muito de Milton Nascimento, gostava muito de Elis Regina, a bossa nova em geral, alguns sambistas como Paulinho da Viola e Martinho da Vila. Mas aí, então depois a paixão pelo carnaval e o samba também entrou na sua vida, né? Pois é, foi também uma herança lá do meu pai e minha mãe. Minha mãe é uma mangueirense roxa, meu pai era um portelense fanático. E eu, para não brigar com os dois, acabei me tornando Império Serrano. Anos depois, muitos anos depois, eu já estava na UERJ fazendo Educação Física e lá eu comecei a frequentar um núcleo de folclore e cultura popular. E esse núcleo tinha um trabalho com as diversas manifestações culturais brasileiras. Trabalhei num projeto também vinculado ao UERJ no Morro do Macaco, em Vila Isabel. E aí comecei a frequentar as escolas. Antes disso, em 84, eu deixei o Império Serrano porque eu assisti um desfile da Vila Isabel por televisão, que o enredo falava sobre os trabalhadores do carnaval. Foi um enredo maravilhoso, o samba era lindo. E aquilo modificou. Eu falei, não, agora eu sou Vila Isabel. Lá na comissão de frente, como a diretoria, glória a quem trabalha o ano inteiro em mutirão. E aqui na UFJF você também se dedica no Instituto de Artes e Design com a música. Como é que é esse trabalho lá? Eu cantei no coral da universidade durante algum tempo e fiz uma amizade muito grande com o regente André Pires, professor também da universidade, lá do curso de música. E quando se pensou na criação do curso de música, o André, a gente conversou, ele me perguntou, Carlos, será que você não tem interesse de trabalhar com alguma disciplina no curso de música? Eu já sabia da minha paixão, meu envolvimento, né? E eu, André, acho que sim, né? Acho que eu toparia, enfim, é uma coisa que eu vou gostar muito. E comecei a preparar essa disciplina de História da MPB. Eu trabalho com História da MPB, trabalho com História da Educação e trabalho com História da Educação Física e do Esporte. Carlos, e foi na Bituca que você realmente se profissionalizou na música? A Bituca me deu ferramentas técnicas e me deu ferramentas psicológicas para eu me considerar músico. Tive outras aulas de composição, arranjos, né, teoria musical, história da música também, aulas de palco, né, de como se comportar num palco. E a Bituca foi muito revitalizadora, no sentido de pensar que retirar aquilo que havia de mim, né, e mostrar que não, acho que posso seguir por aí. E dentre os jogos que você narrou, tem um que marca para você até hoje? Agora na Copa de 2010, eu estava na África do Sul, eu era o âncora da ESPN na Cidade do Cabo. E chegou a época das quartas de final, acho que a gente já não ia ter mais nenhum jogo importante, eu voltei para Joanesburgo. E ia ter o jogo entre Uruguai e Gana. Esse jogo eu não estava escalado para narrar, foi o Everaldo Marques que ia ser o narrador. E aí quando eles foram fazer o quebra-cabeça, fulano está viajando para fazer um jogo das quartas, o outro está aqui, o outro está lá, o outro está na rádio, não temos comentarista para o jogo. Falei, Dudu, topa? Falei, porra, lógico. Fui para o estádio e esse acabou sendo o grande jogo da Copa do Mundo. A África estava inteira parada e torcendo ali por Gana, mas o Uruguai acabou frustrando os planos e foi um jogo absolutamente maluco. Então, em termos de Copa do Mundo, foi o jogo que mais me marcou pelo diferente. Mas pelo sonho mesmo, cobrir Copa do Mundo era um sonho que eu tinha desde pivete. Foi o primeiro jogo de Copa que eu narrei no estádio, que foi Japão e Paraguai, em Pretória. Foi um 0-0 horroroso, o jogo foi para os pênaltis, mas quando você está sentado ali no estádio, você olha a cabine, você vê a torcida, você vê os refletores ligados, você fala, caramba, eu estou aqui mesmo. Em termos olímpicos, digamos assim, participar da cerimônia de abertura da Olimpíada de Londres foi muito especial, a cerimônia de encerramento e a de encerramento da Olimpíada de Pequim também. Você olhar para o gramado e ver gente de 208 nacionalidades diferentes, todas reunidas ali em torno de um evento esportivo, é algo que emociona, toca profundamente. Não dá nem para explicar direito o que é, só estando ali para você entender o que é. E voltando a falar de Copa, qual a sua expectativa, tanto como brasileiro como jornalista? Olha, a organização da Copa aqui no Brasil foi uma grande chance perdida de investir essa grana em fazer um legado de verdade para o país. Se você olhar São Paulo, a cidade de São Paulo não precisava de um outro estádio. E o Morumbi daria conta perfeitamente de sediar uma Copa do Mundo.
No Rio, Maracanã, a reforma que foi feita para os Jogos Pan-Americanos já daria conta perfeitamente de receber uma Copa do Mundo. Mas aí tem o modo FIFA, tem os encargos, tem as exigências. Então, o Brasil, até por ser candidato único, a candidatura da Colômbia era muito mais para inglês ver do que qualquer outra coisa, ele podia ter se imposto muito mais. Depois de muitos anos, João Márcio retornou à Faculdade de Comunicação da UFJF, aonde se formou, para compartilhar sua experiência e aproveitou para relembrar um pouco da sua época de estudante. João Márcio, como você escolheu fazer jornalismo? Essa foi uma decisão difícil, como sempre é escolher qual profissão você vai seguir. Mas eu sempre gostei de TV, sempre gostei de rádio, mais TV. E eu tinha vontade de trabalhar com TV e tudo. E aí foi uma decisão que eu tomei na medida em que eu fui entendendo um pouco as outras profissões. E o jornalismo foi uma opção muito bacana para mim. E como que você decidiu ir para a área de esportivo? Também sempre foi um desejo pessoal. Eu tenho na história familiar o esporte. Meu pai foi jogador profissional, começou no Tupi, jogou no Fluminense, jogou no México. Então é um assunto de que eu sempre gostei. Como é que é o marketing no esporte? Novo. Para a gente ainda é novo. Temos poucas empresas especializadas, pouca experiência, pouca gente especializada. E com todo esse alvoroço que a Copa do Mundo causou para a gente, está todo mundo aprendendo um pouco disso. Então o Mineirão já tem aí 1 ano e alguns meses de experiência. Sofremos muito no início, já estamos a 100%, sem problema nenhum. E está sendo uma experiência magnífica, você trabalhar com aquilo que você gosta. E como é o João Márcio fora do marketing? Como é que é sem ser profissional? Quais são seus hobbies? Sempre fui um cara super tranquilo, gosto muito de ficar em casa. Eu tenho minha família, eu sou casado, tenho um filhinho novinho, tenho a minha enteada. A gente gosta muito de ficar em casa, de fazer programas familiares, ir ao cinema, ir ao restaurante e viajar de vez em quando também, que é bom. Dudu, agora falando do livro 1981, de onde surgiu a ideia de fazer esse livro e como foi o processo de criação, de buscar registro? Olha, a minha grande frustração como torcedor do Flamengo é nunca ter visto o time de 81, que todo mundo falava que era o melhor time da história. Eu cheguei a ver o Zico jogar, mas eu era menino e o Zico já estava parando, isso em 87 e tal, eu vi o Zico jogar ainda bem. Mas todo mundo falava, pô, você tinha que ver 81, você tinha que ver 81. Me falaram tanto isso que eu falei, bom, tem que contar essa história. E aí eu fui atrás dos contatos de todos os jogadores da época, do técnico daquela ocasião, que foi o Paulo César Carpegiani, jornais de época, os vídeos de todos os jogos. Eu fui reconstituindo essa história como um grande quebra-cabeças. E fiz um livro para quem gosta do Flamengo, para quem gosta de curiosidades, para quem gosta de memorabilia, ingressos antigos, imagens dos gols. E muito do relato histórico mesmo, sabe? De quem viveu aquilo, torcedores até, para poder eternizar os 30 anos daquele time que para muitos é o maior da história do Flamengo e talvez um dos maiores do futebol brasileiro junto com o Santos do Pelé. Falando agora um pouquinho do lado pessoal, o Eduardo em casa, o que ele gosta de fazer, quem ele é? O que eu mais curto fazer é quando eu consigo ficar com a Olivia. Olivia é minha esposa, foi minha caloura aqui na Facom, está tomando trote até hoje, e ela é repórter, então os horários da gente às vezes não batem tanto. A minha alegria é poder ficar com ela, sair para jantar, ver um filme, poder aproveitar o tempo que a gente tem juntos. João Márcio, como que é voltar anos depois aqui para a Faculdade de Comunicação? É uma sensação muito bacana. E ao mesmo tempo um pouco triste, porque a gente vê... Tem muita coisa que está aqui hoje, que é do mesmo jeito que era da minha época. Então, seria muito melhor se tivesse mais incentivo do governo, para que a gente tivesse melhor estrutura para a educação, né? Mas, ao mesmo tempo, é um sentimento muito, muito gratificante de voltar aqui e lembrar as histórias, lembrar as pessoas e lembrar o quanto eu pude aprender aqui. Você ainda tem contato com o pessoal da época? Tenho muito contato. Meus colegas de sala, com muitos eu falo ainda. 2, 3 foram meus padrinhos de casamento e com quem a gente tem contato até hoje. E no próximo bloco iremos juntar os amigos João Márcio e Dudu Monsanto para relembrarem a época de estudantes. Fiquem ligados, o Mosaico volta já!
Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Rei do Mate, por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural.